Ótimo. Bom, pessoal, formalmente agora boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E esse é o nosso segundo encontro aqui do grupo de estudos do Seminário Teológico Jonathan Edwards, ok? Esse grupo de estudos nosso aqui é um suplemento ao nosso curso de bacharelado, então é uma iniciativa minha que eu trago para os alunos algum conteúdo teológico um pouco mais, às vezes um pouco mais denso, um pouco mais extra, né? Para que seja um complemento, né? Não que seja necessário, mas que seja assim, algo que vai ajudar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa formação espiritual e teológica. E nesse ano nós estamos vendo, como nós temos um encontro por mês, nós estamos vendo sobre algumas temáticas e algumas questões sobre a própria palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé, né? E ano que vem, então, como já falei para vocês lá no grupo nosso, como eu falei no vídeo passado, na aula passada, nós vamos ver um teólogo por ano, mais ou menos, vai ter uma certa altura que a gente vai conseguir ver um teólogo por semestre, ou um por trimestre, ou um movimento todo por ano, né? Mas, via de regra, a gente vai ver um teólogo por ano, então vão ser 10 aulas aí, 10 meses estudando João Calvino, depois estudando Lutero, depois estudando Agostinho, e por aí vai, ok? Mas esse ano vai ser um pouco mais temático, ok? Então, na primeira aula, no primeiro encontro, nós tivemos uma aula sobre hermenêutica teológica, ok? Interpretação ou crítica teológica, porque é algo muito recente, também muito antigo, como a gente viu na aula passada, e é extremamente importante para todos nós, independente da área que a gente goste mais da teologia, quer ser história, exegese, teologia sistemática, não importa a área que a gente goste, é muito importante nós termos esse engajamento teológico na interpretação das escrituras, ok? Aí talvez a gente vai dar um passo para trás hoje, ok? E a gente vai ver um pouquinho sobre uma teoria linguística chamada teoria dos atos de fala, ok? Por que essa teoria é importante? Porque ela tem influenciado uma ampla gama de teólogos modernos, tudo bem? Então, todo o pessoal que a gente viu na aula passada, teólogos como Kevin Van Hooser, Anthony Chesterton, Craig Bartholomew, Francis Watson, uma porção, uma miríade mesmo de teólogos evangélicos comprometidos com a doutrina da inspiração bíblica, com a ortodoxia cristã como um todo, todos eles têm recebido, para bem ou para mal, né, mas normalmente é para bem, a influência dessa teoria linguística que ela surge no século passado, chamada de teoria dos atos de fala. Então, todos vocês aqui já tiveram o módulo comigo sobre introdução à teologia, que é o primeiro módulo do nosso curso de bacharelado, e lá eu mandei vocês lerem, né, Kevin Van Hooser, né, e eu mandei aqui de propósito, né, é obrigatório ler Kevin Van Hooser, ele é um teólogo sim, que a gente aprecia muito, né, não é perfeito, ele tem muitas questões ali que precisam ser aprimoradas, mas ele é alguém que a gente entende que tem uma clareza quanto ao evangelho, um tanto quanto boa, né? E ele é muito influenciado por essa teoria dos atos de fala, então, para vocês entenderem melhor o Van Hooser, que é o nosso principal autor em língua portuguesa, que é traduzido, né, para o português, que lida com a questão dos atos de fala, então essa aula vai ser essencial para todos nós começarmos a entender melhor. Então, quando a gente vai para o texto do Van Hooser, a gente vai, sei lá, há um significado nesse texto, o livro dele, ou a questão do drama dele, né, a teologia do drama dele. Todos os livros dele, na verdade, são influenciados por essa teoria dos atos de fala. Então, se a gente não conhece essa teoria e a gente é jogado lá nos livros dele, talvez um livro um pouco mais avançado, um pouco mais técnico do que o outro, a gente vai perder alguma coisa de conteúdo por causa disso. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre atos de fala. Nós vamos ter 3 momentos breves aqui na nossa aula de hoje. Aí a gente vai ver sobre a teoria dos atos de fala em si, ok? Aí eu vou traçar uma genealogia bem rápida aí da teoria dos atos de fala. Depois a gente vai ver se essa teoria, ela, de alguma forma, tem um embasamento bíblico. Obviamente que os teóricos não se basearam na Bíblia, mas, assim, como que a gente testa se uma teoria é adequada ou não, se ela não vai contra algum preceito da palavra de Deus. Por exemplo, você vai estudar o existencialismo do Heidegger, você vai ver algumas coisas ali muito complicadas, ele vai ver ter umas questões ali meio de introdução do nazismo na filosofia, você fala, pô, isso aí é bem anticristão e tudo mais. Então, tomando a aula passada, né, a gente usa a crítica teológica a partir da Bíblia para criticar, para ter uma crítica cultural, uma crítica filosófica, uma crítica do todo da vida, como a gente viu na aula passada. Quem o pessoal que chegou agora que não viu, depois vocês assistam essa aula, a gente vai então testar essa teoria para ver se ela realmente
é adequada, ok? Não existe teoria perfeita, não existe essa univocidade nas teorias, mas existem teorias adequadas, teorias mais ou menos adequadas, teorias que são, assim, equivocadas, né? Elas diferem da voz aí das escrituras, né? No sentido de equivocado no original. Tudo bem? Então, nossos alunos aí que estão conosco vão anotando as perguntas, que depois, no final, a gente vai parar a gravação, como vocês sabem, para ter um momento de bate-papo aí sobre isso. Tudo bem? E é interessante, pessoal, que tem um livro de História da Hermenêutica, do Stanley Porter, eu tenho ele aqui em cima aqui, onde ele traça a história da hermenêutica até o Kevin Van Hooser, e ele sempre traz uma crítica, né, aos autores, uma crítica ao Schleiermacher, ao Heidegger, ao Gadamer, ao Derrida, enfim. Ele traz uma crítica ao Van Hooser e uma crítica também ao Anthony Chesterton, que é um cara assim anglicano de primeira linha, um teólogo de primeira grandeza, onde eles usam a teoria dos atos de fala, e o Porter vai dizer o seguinte: olha, eles usam a teoria dos atos de fala como se fosse algo dado, né? Como se fosse alguma coisa óbvia. Eles partem do pressuposto de que a teoria está certa. Isso é perigoso, talvez ele não concorde muito com a teoria e tal. Então, é uma crítica válida, mas é uma crítica que ele não postergou, ele não desenvolveu, então ficou assim, uma crítica pela crítica, com todo o amor e respeito e influência que eu tenho do Stanley Porter, mas a gente precisa realmente testar essa teoria. Tudo bem? Então, teoria dos atos de fala. Só levantem a mão aí, vocês estão com o microfone desligado. Vocês já ouviram falar dessa teoria dos atos de fala? Alguém? Isaac já ouviu, o Oséias e o Tércio não. Os demais, Paulo já ouviu falar, beleza. E o Gilead levantou a mãozinha ali na tecnologia. Beleza. Então, vocês têm, uns têm uma noção, outros não. Então, a minha fala aqui vai ser bem simples. Eu vou pressupor, então, que vocês não conheçam essa teoria. Ok? Então, pessoal, no final do século XIX, começo do século XX, houve uma virada linguística na história da filosofia. Ou seja, os filósofos eles começaram a ter uma grande preocupação, uma grande ênfase com a questão da linguagem. Ok? Homens como Frege e como Wittgenstein, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, a partir de então, o Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, ele dá uns cursos lá sobre linguística, ele começa a querer fazer com que a linguística fosse uma ciência autocontida, que se justificasse por si mesma e não alguma coisa assim que estava dependendo de outras disciplinas. Então, isso foi um movimento muito comum no começo do século XX, de as ciências começarem a se emancipar uma das outras. Então, você tem a psicologia surgindo, né, e muitas outras áreas do conhecimento, e a linguística com o Saussure, ela acaba tendo esse efeito, ok? E a partir de então, alguns linguistas e filósofos, ou filósofos da linguagem, começaram a perceber que quando a gente fala, a gente está fazendo algo mais do que meramente fonético, mais do que meramente jogando palavras no ar, ok? E é muito simples, na verdade. Essa teoria diz o seguinte, que eu vou falar rapidamente sobre ela, depois a gente vai desenvolver um pouco mais. Que quando a gente fala, a gente está, na verdade, agindo sobre o outro, ok? Então a gente não age sobre o outro só quando a gente empurra alguém, ou quando a gente abraça alguém, ou quando a gente faz alguma coisa com as nossas mãos para alguém. Mas quando a gente fala sobre o outro, né, entra nessa inter-relação com o nosso próximo, nós estamos, na verdade, agindo sobre ele, não apenas jogando informação no cérebro dele. Então, tem uma informação aqui no meu background, aqui no meu cérebro, eu estou comunicando através das ondas sonoras aqui, ele está ouvindo, está com uma informação. Não, isso não é apenas isso, ok? Nós estamos, de fato, agindo sobre o outro, ok? Essa é a coisa mais básica, mais simples, assim, que todo mundo entende da teoria dos atos de fala. O pai da teoria dos atos de fala, entre aspas, é um sujeito chamado John Austin, ok? A gente vai ver um pouquinho sobre ele depois, mas eu tenho uma tese que eu gostaria de falar para vocês, que nós vamos ver o vô e o bisavô da teoria dos atos de fala. Portanto, a gente vai começar lá por volta do século XVIII, século XIX, com Goethe, ok? Um dos escritores mais famosos da história, e ele escreveu 2 volumes deste livro aqui chamado Fausto. Não sei se dá para vocês verem aí. Fausto é um mito aí no final da Idade Média, mais ou menos, que o cara, não sei se vocês devem saber, ele vende a alma para o diabo, entre aspas, para ter ali um conhecimento pleno, né? Ter uma
uma glorificação da ciência ali, e para isso o folclore diz, que a gente não sabe se isso é verdade ou não, se teve um falso histórico ou não, mas ele acaba vendendo a alma ali para o diabo, e isso se torna parte do imaginário desde o século XIV, XV aí, ok? E quando chega aqui no Goethe, que é um escritor fantástico, é um polímata, um cara que escreve assim, teatro, ópera, um cara que faz de tudo na vida, ele escreve então 2 volumes, esse aqui é só o primeiro volume, ok? Essa edição bilíngue aqui da editora 34, o segundo volume é maior ainda, e é uma obra-prima da literatura muito boa mesmo, ok? E o Goethe, a gente pode dizer que é um bisavô aí da teoria dos atos de fala, teoricamente falando, ok? No nível da teoria. Eu gostaria de ler para vocês uma parte desse poema gigantesco aqui, na página 131. Eu vou ler a página toda, só para vocês terem uma ideia do contexto e de por que essa página 131 desse poema do Goethe, do Fausto, dessa releitura do Goethe, desse mito do Fausto, ela vai influenciar depois, como se fosse aquela teoria doida da bater da asa da borboleta, que torna um furacão depois, ela vai influenciar os filósofos diretamente, né? Não é apenas uma coincidência, ela vai diretamente influenciar o pessoal lá. Então, ouçam que está muito bem traduzido isso daqui, ok? Ouçam atentamente essa leitura minha aqui. Diz assim, ele está ali, praticamente ele vai ler e traduzir a Bíblia com o diabo aqui, né? Que é o Mefistófeles. Mefistófeles é o diabo aqui do Goethe, né? Ele diz o seguinte: mas, por mais que me esforce, jorrar já não sinto da alma o contentamento extinto, porque deve estancar-se tão cedo a torrente a deixar-nos de novo em sede ardente. Nessa experiência sou já mestre. Compensa-se, entretanto, a privação. Aprendemos a olhar pelo supraterrestre, a ansiar pela revelação. Que algum ponto, alguma luz com mais belo alento do que o Novo Testamento, almejo abrir o básico texto e verter o sagrado original com sentimento reverente e honesto em meu amado idioma natal. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele pega o Novo Testamento grego, ele vai traduzir o Novo Testamento grego para o alemão, ok? Aqui da época do romantismo. E ele vai traduzir João capítulo 1, versículo 1, todo mundo sabe de cor, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ok? Ele vai tentar traduzir ou retraduzir, fazer uma releitura de João capítulo 1, versículo 1, que faça uma melhor justiça ao texto original, ok? Então, hermenêutica junto com o próprio diabo aí, hein? Vamos ver o que sai dessa... Tá acabando, só faltam algumas linhas aqui. Continua o texto dizendo o seguinte: ele abre o livro, ele prepara-se, entre aspas, aqui, entre parênteses aqui, e diz assim: escrito está, era no início o verbo. Começo apenas e já me exacerbo. Como hei de ao verbo dar tão alto apreço, de outra interpretação careço. Ou seja, como que eu vou traduzir o logos, o verbo? Eu preciso de algo que me dê um maior apreço, algo que me dê uma tradução melhor, né? De outra interpretação careço. Se o Espírito me deixa esclarecido, escrito está, no início era o sentido. Pesa a linha inicial com calma plena, não se apressura a tua pena. É o sentido, então, que tudo opera e cria, deverá opor. No início era a energia. Mas já enquanto assim o retifico, diz-me algo que tão pouco nisso fico. Do espírito me vale a direção e escrevo em paz. Era no início a ação. Belíssimo, né? Isso aqui do ponto de vista poético, né? E da tradução, isso aqui é uma maravilha, né? Então, o que o Fausto está fazendo aqui? Ele está tentando achar uma palavra em alemão que melhor capture a ideia do logos, né? Enarquei ho logos, no princípio era o verbo. Então, ele tenta primeiro a questão aqui, no início era o verbo. Qual que é a tradução que ele vai propor? Ele vai propor sentido, ok? Significado, sentido aqui. Muito interessante que no século passado teve um psicólogo, né, chamado Viktor Frankl, onde ele cunha aí a escola da logoterapia, né, uma das grandes escolas de psicoterapia do século passado, e ele vai traduzir, então, logos por sentido. Então, toda a abordagem do Viktor Frankl é você achar sentido na sua vida, né? Então, qualquer problema que você é lá no escritório de um cara da logoterapia, você precisa, então, achar sentido. Então, logoterapia, terapia em grego é cura,
logos, então ele vai traduzir como sentido. Então, essa é a primeira tentativa do Fausto aqui em traduzir logos. Ele não dá certo, ele fala, isso daqui, o sentido ele cria todas as coisas, será que faz pleno juízo aqui? Ele fala, não, deverá opor. No início era a energia. Então ele tenta uma coisa que para ele seja mais profunda do que o sentido, que é a energia. A energia estava em alta na filosofia da época do Goethe, ok? E é uma coisa meio estoica, né? O logos estoico é assim, é um princípio impessoal que perpassa toda o universo, toda a criação, né? Mas ele não é uma pessoa, ele é um sentido impessoal como se fosse mesmo uma energia mesmo, né? Então ele tenta ali traduzir logos por energia como se fosse um logos estoico, mas não é o estoicismo que influencia João, é Gênesis capítulo 1, ok? Não é o... Então ele chega no máximo, ele diz, eu escrevo em paz, né? Era no início a ação. Então, a melhor, quando ele se sente em paz com a tradução, ele traduz logos como ação, porque ele tenta capturar, então, não o estoicismo, mas o Gênesis. O que Deus faz lá em Gênesis, que a gente vai ver daqui a pouco? Ele age, ok? É claro que ação não é a melhor tradução para João capítulo 1, versículo 1, porque o logos ali, a melhor tradução é palavra mesmo, e a palavra identificada com o próprio Cristo. Okay? Então, se você querer traduzir logos por ação, vai ser um pouco quanto digamos assim, um erro de tradução, mas você precisa, então, retraduzir o logos que age, né? O Cristo que age. Ok? Todos conseguiram apreciar um pouco aí da nossa leitura. Então, o Goethe, traduzindo então logos como ação, ele então começa a perceber que a gente age quando a gente fala, ok? E o mais interessante é que o filósofo por excelência que fez a virada linguística é um cara chamado Wittgenstein, que tem uma biografia muito doida, muito interessante de a gente de ler, né? E ele vai citar o Goethe, exatamente essa passagem, em um livro dele chamado On Certainty, que significa sobre a certeza, ok? Eu gostaria de ler rapidamente 2 trechos aqui para vocês, um só, depois eu explico para vocês. O Wittgenstein, que é o filósofo que faz a virada linguística, né, na filosofia, né, nesse livro, lá no parágrafo 204, ele divide o livro dele por parágrafos, né, no parágrafo 204 ele diz o seguinte: fundamentar, no entanto, justificando as evidências, vem a um fim. Ou seja, quando você vai justificar uma coisa, você precisa levar isso até um propósito, né? Mas o fim não é certas proposições que não parecem imediatamente verdadeiras. Ou seja, não é uma espécie de visão da nossa parte. Então, ele está falando assim, ó, o propósito de uma justificativa, talvez epistêmica, do conhecimento e tal, não é uma proposição, não é simplesmente uma frase aleatória ou apenas teórica, apenas assim, no mundo das ideias. Não é uma proposição. Ele termina o seguinte, esse parágrafo. É a nossa atuação que está na base do jogo de linguagem. Okay? Essa é a virada que ele faz. Então, ele tem essa teoria do jogo de linguagem, que a linguagem é como se fosse um jogo de xadrez, onde você vai escolhendo as peças. Né? O Saussure usa a analogia do xadrez para ilustrar a linguagem também, né? Ele vai assim, ó, o que está na base do jogo da linguagem é a nossa atuação, é o nosso agir sobre o outro, ok? Então, o Wittgenstein é um cara muito interessante, porque ele escreve o primeiro livro, o grande sucesso dele, chama Tratatus Lógico-Filosófico, né? Que é o Tratado Lógico-Filosófico. E ele influencia uma porção de gente, né? Todo o Círculo de Viena é influenciado por esse tratado lógico-filosófico, e tem uma visão extremamente reducionista da linguagem, né? Ele começa estando Agostinho e tal, mas ele fica um tempo sumido. Ele é uma das pessoas mais ricas do país dele, a família dele é riquíssima, mas totalmente depressiva. O irmão comete suicídio, ele dá todo o dinheiro dele para as irmãs dele e vai ser lá porteiro de prédio, se eu não me engano. Se ele está de saco cheio da vida acadêmica dele, ele passa uns anos lá sendo porteiro de prédio. Depois ele volta para a filosofia, e nada mais nada menos do que o próprio Oxford, né? E ele lança um segundo livro, né? E tem vários, mas o segundo grande livro influente dele é As Investigações Filosóficas, na qual ele refuta todo o trabalho dele anterior. Ele refuta o Tratatus Lógico-Filosófico, ou seja, o pessoal toma uma rasteira. Imagina, ó, estou confiando cegamente no cara aqui, estou desenvolvendo a filosofia dele, e o próprio cara se refuta, você tira o chão do pessoal lá
para largar a mão de ser besta, né, de ficar seguindo o filósofo à torta direita, né? E nesse livro, ele é um pouco mais amplo, então a linguagem para ele é um jogo de linguagem, ou seja, a linguagem depende do uso, ok? Da nossa ação. E o que está por trás desse uso da linguagem é a nossa ação. Então, ele que dá o start aí, ele então que é o vô, por assim dizer, da teoria dos atos de fala. E no mesmo livro, no parágrafo 402, ele cita verbalmente no princípio era ação do Goethe. Okay? Quem cita ele também, infelizmente, é o Karl Marx. Ele vai falar que quando dois mercadores estão ali trocando mercadoria, antes deles falarem, antes deles pensarem, eles já estão agindo como se fossem proprietários daquilo, num nível pré-teórico, assim. Então, o Karl Marx, ele, como sempre, estraga tudo que põe a mão, né? Mas foi só um parênteses aí. Para vocês verem a influência do Goethe, né? O Goethe é um cara muito influente. Tudo bem? Então, a gente chega, de fato, às vezes de regra, no pai da teoria dos atos de fala, ok? Eu vou ler uma parte para vocês. A teoria dos atos de fala em linguística e filosofia da linguagem é o nome dado ao projeto filosófico de John Langshaw Austin, ok? Vocês vão ver como J.L. Austin, John Austin, ok? Que concebe a linguagem como ação. Austin faz parte da Escola de Filosofia Analítica de Oxford, isso é muito importante, cuja fundação é atribuída a Gilbert Ryle. O fator que caracteriza os filósofos dessa escola é a análise minuciosa da linguagem, especialmente a linguagem ordinária. Então, esse pessoal da filosofia analítica, eles não são idealistas, né? Eles são o pessoal mais pé no chão, que tenta ali descrever realmente o que está acontecendo no mundo, né? Nossa experiência do mundo. Ok, mas eu não sou competente no pessoal da filosofia da linguagem. Então, o livro que ele publica em 1962, né, o John Austin, que dá início, então, à teoria dos atos de fala, é um livro chamado How to Do Things with Words, né? Como fazer coisas com palavras. Um título muito sugestivo, um título nada filosófico, um título muito simples, né? Que, graças a Deus por isso, né? Como fazer coisas com palavras. Então, olha, quando a gente... Deixa eu só dar um exemplo para vocês disso. Quando nós, como pastores, né? Você que é pastor, você vai lá e fala para fazer um casamento, né? E aí, na hora do casamento, você fala, ó, eu vos declaro marido e mulher. Ou quando a pessoa vai no cartório e casa. Essa fala, eu vos declaro marido e mulher, está ocorrendo e agindo e fazendo uma mudança gigantesca na realidade. Okay? Então, antes dessa fala, antes desse ato de fala, aquelas pessoas eram duas pessoas solteiras, né? Se elas tivessem algum tipo de relação, seria tido como pecado, de fornicação, etc, etc. Um segundo depois que você fala, vejam que é uma questão de segundo. Aquilo que era pecaminoso antes, agora é uma grande bênção de Deus, é algo assim, é um mandamento de Deus, algo que eles devem desfrutar e tudo mais. Eles estão agora, os dois se tornaram uma só carne, no sentido espiritual, eles agora formam uma unidade, eles são ligados ali, até que a morte separe, como a gente fala, né? Então vejam como esse ato de fala não é simplesmente uma declaraçãozinha, uma proposiçãozinha de nada, né? Você está efetuando uma mudança na realidade. Quando você dá um mandamento para alguém, né? Nós temos filhos, né? Você dá uma ordem para o seu filho, você está agindo sobre o seu filho. A sua ação de falar está querendo que ele haja de determinada maneira, ok? Se eu falar, por exemplo, imagina que a gente está numa sala de aula, né? Meu copo de água está vazio, eu falo, nossa, eu estou com muita sede, né? Nossa, eu estou com muita sede, eu não estou querendo que vocês saibam como eu estou me sentindo. Vocês estão percebendo? Eu estou fazendo uma forma indireta de falar assim, alguém pode pegar um copo de água para mim? E aí um aluno levanta e pega um copo de água para mim. Ou quando você fala, está muito frio, e aí a pessoa liga lá o ar-condicionado, ou fecha a janela, ou o que for. Então, a gente tem modos de usar a nossa linguagem que a gente age sobre o outro e acaba tendo essa ação performativa. É algo belíssimo, né? Algo assim, quando todo mundo acredita na teoria dos atos de fala, porque a gente vive isso é algo assim dado, né? É uma daquelas coisas que nunca ninguém disse, mas quando alguém disse, fica a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, quando o John Austin fala, quando a gente fala, a gente está agindo, essa é óbvio, isso daí é a coisa mais óbvia da nossa experiência da linguagem, que a gente age sobre, ainda que a gente nunca teorizasse sobre isso, mas na prática todo mundo faz isso. Quando a gente faz uma promessa, você está
comprometendo o seu futuro e o futuro da pessoa com a sua promessa, né, etc, etc. Ok? Pelo menos nós que levamos a linguagem a sério. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Essa é a primeira parte. Essa é a teoria dos atos de fala no seu sentido mais simples, mais fundamental. É lógico que a teoria ela tem as suas ramificações imensas, né? Tem um outro filósofo, né, também de Oxford, chamado John Searle, que ele elabora muito a teoria, né? Ela tem muitas elaborações, e aí nas elaborações, ok, alguém pode cometer algum erro teórico, algum reducionismo, alguma imprecisão, mas nesse núcleo duro aqui da teoria, ela nos parece, a primeiro momento, muito satisfatória, muito adequada para descrever a nossa experiência da linguagem. Entenderam? E é isso que vai influenciar muitos e muitos teólogos hoje em dia. Vamos para a Bíblia, então? A gente vai ver alguns versículos bíblicos, né? Uma meia dúzia só, para ver se ela realmente tem algum sentido, alguma base bíblica que nós, como cristãos, possamos usar essa teoria. Que é diferente, por exemplo, da teoria do Skinner, do behaviorismo, do comportamentalismo, para dizer que nós somos animais e a gente aprende igual animal por imitação, por osmose. Isso é uma teoria já muito defasada, que não condiz com a realidade nossa, mas a teoria dos atos de fala parece realmente muito boa. Gênesis 1, óbvio, Gênesis 1, versículo 3, né? Diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, né? Vaiomer Elohim, né? Vai or, né? Haja luz e houve luz. Então vejam que a gente tem aqui três ações praticamente no verbo. Disse, é o verbo dizer, né? O varoma em hebraico, haja luz e houve luz. Então, na estrutura sintática do texto aqui, como Moisés revela a nós, Deus revela a nós através de Moisés, nós temos esses três verbos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi um ato só. Luz, luz. Não é verdade? Mas, como Moisés precisa transcrever isso em palavras, ele acaba usando esses três verbos aí. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala luz, né, ele se acomodando à nossa linguagem, à nossa compreensão, né, ele está agindo sobre o nada criacional, né? E a partir do momento que ele fala luz, inevitavelmente houve luz. Okay? Então, a teoria dos atos de fala pode ter um fundamento teológico. O próprio Deus, quando fala, ele está agindo sobre a criação. Okay? E continua nos outros 6 dias da criação. Deus diz, haja e ouve, haja e ouve. Okay? Então, veja que Deus não está jogando palavras ao vento, não está falando proposições, ou apenas dialogando aqui, né? O pai falando com o filho, que legal seria se houvesse luz. Não, ele está falando, haja luz, no imperativo aqui, e houve luz. Ok? Então, no primeiro versículo aqui, nos primeiros versículos de Gênesis, nós já temos essa ideia de que quando Deus fala, Deus está agindo sobre a criação. Ok? E isso, pessoal, perpassa todo o Antigo e Novo Testamento. A gente vai ver só uns 5 ou 6 textos, mas sim, todo o Antigo Testamento tem essa ideia de quando Deus fala, algo acontece, está agindo sobre a criação. Quer seja criando, quer seja preservando, quer seja redimindo, quer seja julgando os principais momentos da história da redenção. Deus faz através da sua palavra, e sua palavra, quando é lançada, ela age sobre. Okay? Adão dá nome para os animais, é um modo de agir sobre a criação, mas a gente vê Gênesis 3, a partir do verso 14, que é quando Deus amaldiçoa a serpente, a mulher e o homem, né? Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todo gado, e etc, etc. Então Deus está amaldiçoando como? Está dizendo essas maldições. Olha, a mulher vai sentir dor no parto, o homem vai colher o seu trabalho, o seu suor. Então, Deus está dizendo, e quando ele está dizendo, está já impondo essa maldição sobre a serpente, sobre Eva, sobre Adão e sobre a criação. A criação também foi afetada, ela vai crescer abrolhos e espinhos ali. Então, o modo como Deus traz a maldição que ele havia prometido, veja, ele prometeu, isso é um ato de fala, no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, e ele cumpre agora com um novo ato de fala, que é amaldiçoando, então. E essa
a maldição, esse ato de fala negativo, né, de condenação contra a criação aqui, é uma ação, é algo que se concretiza, que acontece de fato. Ok? É tudo que Deus falou aqui, obviamente, acontece. Tudo bem? Vamos ver só mais alguns textos. Salmo 29, ainda nesse tema de Deus falando. Dói meu coração pular tudo isso de texto bíblico, mas é por economia de tempo. Salmo 29. Só o verso 5 e o verso 8, mas assim, todo o Salmo 29, você tem ali 7 vezes a voz do Senhor fez alguma coisa. Mas o verso 5, por exemplo, diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então, o tempo todo aqui, a voz do Senhor literalmente faz alguma coisa na criação. Deus age sobre a criação através da sua palavra. Tudo bem? Correndo mais um pouquinho aqui, Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Era legal a gente ler todo o capítulo, mas a gente não vai ter tempo. Verso 9. Perdão, vamos começar do verso 10. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas, olha o verbo aqui, fará, ok? O que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão, ok? Então, toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não é vazia, ela não é o que a gente está falando aqui o tempo todo, apenas palavras ao vento. Ela vai fazer alguma coisa e voltar para ele cumprindo esse propósito, ok? Vocês vão ter comigo no terceiro semestre, se eu não me engano, acho que é terceiro semestre, Teologia Joanina, ok? E aí no Teologia Joanina é o seguinte: não somente Gênesis 1:1 é o fundamento de João capítulo 1, mas também Isaías 55 é o fundamento de João capítulo 1 e de todo o Evangelho de João, ok? Porque Cristo é essa palavra. Reparem o movimento da palavra aqui. Ela está no céu, ok? Ela cai na terra, ela desce a terra, perdão, o verbo descer é melhor, né? Ela desce a terra, ela vai para debaixo da terra, ela frutifica e ela volta para Deus. Essa é uma belíssima analogia para todo o ministério de Cristo Jesus, ok? Que João usa aqui. Então, Isaías 55 tem como base Gênesis 1, e esses dois textos estão lá no todo o Evangelho de João. Então, Cristo, que é Deus, ele é o Logos, que criou todas as coisas, ele desce, ele morre na cruz e ele frutifica. Okay? Ele fazer a vontade do Pai frutifica. João capítulo 15, vocês lembram da questão da vinha que frutifica, e ele volta para o Pai. Ok? Então, a palavra de Deus ela sempre faz alguma coisa, e a palavra de Deus máxima, a suprema, é o nosso Senhor Jesus. Agora, uma passagem do Novo Testamento, você tem ali centenas de passagens, toda vez que Jesus fala alguma coisa, ele está agindo sobre, ele ressuscita os mortos pela sua palavra, ele cura pela sua palavra, ele acalma a tempestade pela sua palavra, tudo que ele fala ali acontece, está agindo sobre os outros com a sua palavra. Vai, a tua fé te salvou, né? Uma palavra, Senhor, e a minha filha será curada. Enfim, vocês conhecem centenas de exemplos aí. Mas Romanos, capítulo 8, tem uma corrente ali que os puritanos gostavam de usar para falar da ordem dos salutis, da ordem de salvação. Romanos, capítulo 8, verso 30. Diz assim: e os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Então, a correntinha aqui: predestinação, chamado, justificação e glorificação. Somente aqueles que foram predestinados vão ser justificados, chamados, justificados, glorificados, assim por diante. Okay? Então, é uma corrente aqui bem estreita. E reparem que quando Deus chama, e a gente tem isso na teologia reformada como chamado eficaz, né? Deus, através da pregação ali do pregador, ele chama eficazmente a pessoa, ele
regenera a pessoa através da sua palavra, ele está agindo sobre a nossa vida de forma sobrenatural, nos fazendo nova criação, né, fazendo o nosso velho eu morrer, através da palavra, da pregação do evangelho. Ele nos chama, e esse chamado muda tudo. Então, ele nos chama, Oséias, vem até mim, aí Oséias fica lá parado. Não, todos nós ouvimos a voz irrevogável e onipotente e certeiro do nosso Senhor, e isso nos transforma. Justificação, uma outra doutrina que é um ato de fala de Deus. Deus nos declara justos, né, através do mérito da obra de Cristo Jesus. Então, Deus declara justo, né? Então, Tércio, Paulo, Gileade, vocês são justos. Quando Deus fala isso, nós somos justificados pela graça mediante a fé. Ou seja, todo o nosso status de injustiça é absolutamente revertido e agora nós somos justos porque nossos pecados foram jogados sobre Cristo na cruz e a sua justiça é imputada a nós. Quando Deus olha para nós, ele nos vê Cristo e tudo isso acontece por um simples, entre aspas, ato de fala de Deus, ok? Então, deve ficar muito claro, então, que ao nosso ver, né, numa leitura rápida aqui da Bíblia, a teoria do ato de fala, ela é muito adequada, então, para nós nos achegarmos à Bíblia. Então, quando Deus fala, ele está agindo sobre. E nós, por sermos imagem de Deus, Deus nos criou assim também. Quando a gente fala, a gente age sobre o outro. Ok? Tudo bem? Vamos abrir só mais um texto que eu lembrei aqui agora, que eu acho muito, muito importante, que é 1 Samuel, capítulo 3, e a gente encerra essa segunda parte de ver alguns textos bíblicos. 1 Samuel, capítulo 3, diz o seguinte, versículo 21. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel através da sua palavra. Ok? Então, a Bíblia, pessoal, é um ato de fala de Deus, tudo bem? E quando a gente lê a Bíblia, nós nos encontramos com Deus em ação comunicativa conosco. Deus se manifestava a Samuel pela sua palavra e com todos nós também. Deus se manifesta a nós através da sua palavra. Ou seja, nós nos encontramos com Deus em ação comunicativa através da palavra de Deus. Então, as Escrituras são palavra de Deus. O que é palavra? É agir sobre. Deus está agindo sobre nós e isso muda completamente o modo como nós nos achegamos à Bíblia. Então, a Bíblia não é uma série de proposições, como o Van Hooser vai insistir muito, que a gente tenta decodificar apenas. Ok? Isso é apenas o aspecto linguístico da Bíblia, mas ela tem um aspecto teológico, lembra da aula passada. A gente se encontra com Deus vivo e verdadeiro através da sua palavra, que é o seu ato de fala para nós, para nos salvar e nos edificar. Tudo bem? Só esse parênteses aqui na nossa aula de aplicação prática para nós. Agora, o último momento da nossa aula, a gente começou com a teoria dos atos de fala, foi para a Bíblia, agora a gente vai voltar para essa teoria e ver um pouco sobre como ela tem uma relação com a fé cristã, especialmente com a doutrina da Trindade, e a gente encerra por hoje, que já está aí um pouco tarde, né? Uma coisa essencial, pessoal, que a gente precisa entender na teoria dos atos de fala, que eu vou esclarecer para vocês, além né, dessa coisa óbvia, né, claríssima, que é que a gente age quando a gente fala, é que existem 3 níveis de atuação, que o Austin vai dizer para nós, básicos, que acontece quando a gente fala ou quando a gente escreve alguma coisa. Okay? E aí são 3 palavrinhas que a gente não está muito acostumados, e aí quando o Van usa pode causar um atrito, então eu vou explicar para vocês, vai ficar muito claro, vocês vão ler os teólogos contemporâneos aí com mais facilidade. Ok? A teoria dos atos de fala vai dizer o seguinte, olha, existem 3 atos principais, que é o ato locutório, o ato ilocutório e o ato perlocutório. Às vezes é traduzido como ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. O que é isso? Em termos bem simples. Okay? O ato locutório, ou a locução em si, é muito simples. É a própria palavra que a gente está falando ou o próprio texto que a gente está escrevendo ou lendo. Okay? Então, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa frase que a gente tem diante de nós é o ato locutório, é o ato de fala mesmo, a escrita ou a fala quando a gente está falando. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês
A mera construção gramatical e sintática é o ato locutório ou locucionário. Okay? Esse é o nível mais básico aqui para nós. Um segundo nível é o ato ilocutório ou ilocucionário. Esse i apenas aumenta um i na palavra, né? Ilocutório. É quase como o i do debate patrístico do homoiousa, né? Um i que é muito importante. É a intenção de quem está falando ou escrevendo, a intenção de ação sobre o seu interlocutor. Ok? Então, uma coisa, o exemplo básico que eu dei no começo da nossa aula. Quando eu falo assim, eu estou com sede, a frase eu estou com sede é o meu ato locutório, é a minha frase em si. Ok? Qual que é a minha intenção por trás disso? A minha intenção é que alguém pegue um copo de água para mim. Vocês estão percebendo? Então, o meu ato locutório é estou com sede, o meu ato ilocutório é alguém pegar um copo de água para mim. Alguém fazer essa gentileza para mim. Vocês estão entendendo? Todo mundo entendeu? Bem simples, ok? Ato locutório é a frase, é a palavra em si. O ato ilocutório é a intenção de quem está falando ou escrevendo por trás daquele ato. E o ato perlocutório ou perlocucionário, aí você acrescenta aí o per, né, na frase, né, perlocutório, é o que de fato aconteceu com o seu ato de fala. O que de fato aconteceu com a sua locução. Ok? Então, imagina que a gente está numa sala de aula mesmo presencial e eu falo assim, que sede, né? Nossa, estou com muita sede. E aí ninguém levanta para pegar um copo de água para mim. Essa ação, né, de ninguém levantar para pegar um copo de água para mim, esse acontecimento, foi o efeito ou o ato perlocutório da minha expressão. Entenderam? Então, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é a minha intenção do que eu falei, e outra coisa foi o efeito que eu surtiu sobre quem está interagindo comigo aí no ato de fala. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso, claro, como um cristal, como a água? Beleza? Então, o pessoal vai dificultar muito isso que eu falei para vocês, mas lembre quando vocês verem isso em algum livro, é uma coisa mais simples do mundo. Então, é a palavra em si, a ação por trás, a intenção por trás dessa palavra e o efeito de sentido nessa palavra. Ok? Um exemplo que me veio à mente, assim, bem rápido. Paulo fala lá para os Coríntios, 1 Coríntios 5, que tem um rapaz lá dormindo com a madraça dele. Né? Então, a intenção de Paulo escrever 1 Coríntios 5 era corrigir e disciplinar com a excomunhão aquele rapaz que estava cometendo uma imoralidade que nem os pagãos a toleravam. Né? E em 2 Coríntios, a gente descobre que Paulo teve um efeito 100% positivo com aquele ato de fala dele, que o cara ele se arrependeu, ele foi disciplinado, ele estava ali. Paulo fala assim, para acolher ele como irmão, porque ele se arrependeu e tudo mais. Estão percebendo? Uma outra coisa, por exemplo, é Jesus falar para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3 para ele se arrepender, e a igreja de Laodiceia não se arrepender, e aí a luz é tirada dela, quando ela é tirada dela, o testemunho é tirado dela. Então, nem sempre quando a gente fala alguma coisa, a gente sabe muito bem disso, vai acontecer. Né? Todo mundo que é casado aqui sabe, às vezes a gente fala uma coisa assim totalmente aleatória, mas é um tom de voz, de uma palavra que muda, a nossa esposa acaba, ou nosso marido, né, no caso das nossas irmãs, acaba entendendo errado, a gente pode gerar uma trita assim, que você fala, não, mas não quis falar isso. Né? Então, essa teoria do lado de fala, ela vai usar, então, essas nuances. Né? Então, uma descrição do que realmente acontece na fala cotidiana mesmo, na fala concreta, ok? E aí o Van Hooser, pessoal, ele vai trazer uma coisa assim muito bacana, ele vai aplicar isso à Trindade para analogia, ele vai falar que o Pai, ele fez o ato locutório, o ato locucionário, ele, né, disse, né? Cristo, então, seria a ilocução, ele seria o conteúdo da palavra, ele seria ali a intenção do Pai. E o Espírito Santo é aquele que traz a perlocução, é aquele que dá o efeito que a palavra era para ter, para dar. Okay? Então ele faz essa analogia muito legal com a Trindade. É claro que toda analogia tem os seus limites, né? Ela nunca é perfeita, mas é uma coisa assim muito válida. Ele vai aplicar isso também à teoria literária atual, ok? Porque existe um negócio na academia, na área de crítica literária e linguística, que o pessoal assim abomina a questão
de intencionalidade, né? Então, toda a questão, não existe intencionalidade do autor, tudo que existe é a intencionalidade do leitor, ok? Então, houve essa mudança do autor, depois para o texto, depois para o leitor, depois para a comunidade do leitor, e hoje está a maior bagunça do mundo, né? Cada um faz o que quer, né? Então, o que o Van Hooser vai falar? Olha, o que é um autor? Né? Um autor é um agente comunicativo, ok? Usando a teoria dos atos de fala. Então, é alguém que está agindo sobre o outro através da fala, no caso da fala escrita, ok? Então, ele está carregando o seu texto ali de intencionalidade, intenção. O que é, onde está a intenção? A intenção está toda ali no texto dele. É uma outra coisa você querer entrar na mente do autor e ver o que ele estava sentindo ou pensando. Isso é outros 500, isso é para outra hora. Mas o fato é que o texto não surge do nada, ele está imbuído ali de intencionalidade do leitor. Okay? E o que é um texto para o Van Hooser? Isso está no livro. Há um significado nesse texto que, se a gente não tem uma bagagem de leitura na linguística, na crítica literária, fica um tanto quanto difícil de a gente entender o que está falando ali, né? Mas a proposta é essa. O que é um texto? Um texto é um ato comunicativo intencional. É algo que alguém agiu sobre fazendo aquilo. Então, o texto é um ato comunicativo intencional. E o que é um leitor? O Van Hooser vai falar que existe uma ética na leitura. Você não pode fazer o que você quer com o texto. O que é fazer com o que você quer com o texto? É um ato de violência contra o texto, que os pós-modernos amam esse termo da violência. Todos os pós-modernos, o Foucault, o Derrida, todo mundo falou sobre o termo da violência, né? O René Girard, né? Todos eles falam sobre violência. Então, ok, vamos trazer esse termo da violência. Impor o seu sentido a um texto que não está lá é você violentar o texto. É um ato imoral, é um ato antiético. Qual que é a função do leitor? A função do leitor é amar o autor, ou seja, é ele ouvir o que o autor tem a dizer. E aí, a partir, eu ouvi o que você tem a dizer, a partir daí eu vou criticar, vou refletir, vou ampliar, vou aplicar. Isso é outros 500. Isso é a parte da aplicação, né, dos nossos sermões. Mas existe uma ética. Se o autor é um agente comunicativo e o texto é um ato comunicativo intencional, então existe uma ética na leitura. E tudo isso o Van Hooser trouxe para a teologia a partir da teoria da filosofia da linguagem dos atos de fala. Tudo bem? Eu gostaria de encerrar com duas citações dos nossos inimigos, do pessoal que fala aí que o autor morreu, que o texto não tem significado. Dois franceses, né? O diabo, ele é da França, sem dúvida nenhuma, ele vem da França, mas um chama Roland Barthes, né, um crítico literário, e o outro é o famosíssimo Jacques Derrida, né? São duas citações que eu gosto muito mesmo. Eles revelam o coração desses autores, né? Vou terminar com essas duas citações e com Dostoiévski no final, porque a gente começou com o Goethe, a gente não pode terminar sem um dos maiores autores aí, que é o Dostoiévski. O Roland Barthes, né, ele escreve que a recusa de atribuir um significado fixo tanto ao mundo quanto ao texto, e aí a citação do Barthes, libera uma atividade que podemos chamar de contra-teológica, propriamente revolucionária, pois recusar-se a pôr um fim ao significado é, no fim, recusar a Deus. Então, o Barthes, ele entende que o que ele está fazendo é uma ateologia, é algo contra a teologia, é contra o próprio Deus. O mundo não tem significado e o texto não tem significado, porque por trás disso está o meu ateísmo. Deus não existe, Deus está morto, etc, etc. Ok? Então, olha só, vou repetir a última parte aqui. Se eu só achar aqui, recusar-se a pôr um sentido, então, recusar-se a pôr um fim ao significado é, no fim, recusar a Deus. É exatamente isso que ele faz. Ele recusa a Deus, portanto, nada faz sentido e ele está sendo coerente com a incoerência dele. Ok? Isso está no texto The Rustle of Language, que tem traduzido para o português. Especificamente num artigo chamado A Morte do Autor. Né? O autor morre porque Deus morre. Hegel, Nietzsche. Vocês lembram das aulas terríveis, né, de introdução à teologia nossa. O autor também morre todo significado. E o Derrida, nesse livro aqui, que é um livro extremamente estranho, que chama Gramatologia, né, no comecinho, 14, ele diz o seguinte:
O signo e a divindade possuem o mesmo local e data de nascimento. A época do signo é essencialmente teológica, falando contra o logocentrismo, a centralidade no sentido, etc, etc. Né? Então, o que esses dois autores estão dizendo é o seguinte, olha, Deus não existe, portanto, não existe um fim último, um pousar último dos significados. O que é significado? É apontar para, mas não existe um apontar para último transcendente. É apenas uma rede de apontamentos que não leva a lugar nenhum, uma regressão infinita de apontamentos. Ok? Só que aqui que está o pulo do gato. Para esses dois infelizes falar o que eles falaram e essa fala ter sentido, é necessário que eles estejam errados. É necessário que Deus exista, é necessário que Deus seja o fim último de todo significado que se propõe. Né? Ou seja, eles não conseguem escapar da realidade de Deus. Deus está revelando-se por dentro e por fora, é inescapável a revelação de Deus. Então, para eles falarem contra Deus, eles precisam pressupor Deus. Ok? Porque se nada faz sentido, o que eles falaram aqui também não faz sentido nenhum. É uma autodestruição automática, né? Estão entendendo? E aí o Dostoiévski, lá no último e melhor livro dele, que é Os Irmãos Karamazov, deu uma expressão belíssima e muito conhecida dele, é que se Deus não existe, né, tudo é permitido. Okay? Se Deus não existe, ou se o autor não existe, toda leitura é válida, toda interpretação é válida, não existe heresia, não existe erro. Vocês estão entendendo? Então, a teoria do ato de fala, ela é muito importante, é muito adequada, pelo menos na sua centralidade, e ela é totalmente aplicável à fé cristã, e ela retoma a intenção do autor, a intenção de Deus, tudo mais. Então, com a aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro, eu tentei ser o mais claro possível, dá um combustível, um repertório a mais para vocês verem a bibliografia do nosso curso de bacharel. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou terminar a gravação aqui. Se o pessoal que está nos assistindo depois a gravação, Deus abençoe vocês também. Ajudem a compartilhar essa nossa aula aqui, para que mais pessoas venham a entender essa teoria, tá bom? Então, deixa eu interromper a gravação. Para o pessoal que fica, então, até a próxima aula.